Queridos irmãos e irmãs, vocês que nos acompanham na reflexão do texto bíblico, do texto do Evangelho de cada domingo, sejam bem-vindos. Nós estamos iniciando o mês de outubro. E no Brasil, caracteristicamente, o mês de outubro é o mês missionário, o mês das missões. O último domingo do mês de outubro é o Dia das Missões. E nós colaboramos também com a missão no mundo todo. Aqui no nosso Brasil, no nosso país, a missão adjente, a missão fora do país e a missão onde nós estamos, nas nossas dioceses, paróquias, comunidades, assim por diante. Então devemos também ajudar com aquilo que nós podemos a que a missão continue fazendo, desempenhando o seu papel, levar Jesus Cristo a todas as pessoas. Nós vamos ouvir o trecho do Evangelho de hoje, reservado pela liturgia, de São Lucas, capítulo 17, versículos de 5 a 10. Vamos ouvir com atenção. Os apóstolos disseram ao Senhor: aumenta a nossa fé. O Senhor respondeu: se tivesseis fé do tamanho de um grão de mostarda, diríeis a esta moreira: arranca-te daqui e planta-te no mar, e ela vos obedeceria. Qual de vós, tendo um servo ocupado a lavrar ou a guardar o gado, lhe dirá quando chega do campo: vem depressa para a mesa? Não dirá antes: prepara-me o jantar, singe-te para me servir, enquanto eu como e bebo, e depois tu poderás comer e beber? Será que o Senhor vai agradecer ao servo porque fez o que lhe havia ordenado? Assim também vós, quando tiverdes feito tudo o que vos ordenaram, dizei: somos simples servos, só fizemos o que devíamos fazer. O texto do Evangelho nos fala de uma fé firme, decidida, clara, objetiva, não de gestos pequenos. A fé é algo que move a pessoa a fazer o que ela tem para fazer, independentemente se ela é mandada a fazer ou não. Por isso, o texto que Nosso Senhor nos apresenta parte da pergunta dos apóstolos, ou melhor, de um pedido que eles fazem a Nosso Senhor: aumenta a nossa fé. E Jesus diz: olha, o grão de mostarda é muito pequeno, talvez a menor das sementes, mas se vocês tivessem fé como um grão de mostarda, diríeis a esta moreira: arranca-te daqui e planta-te no mar, e ela vos obedeceria. Quer dizer, é uma coisa assim fora do padrão. Como é que você vai pedir para uma planta se arrancar de um lugar e se plantar no outro lugar? Mas para dizer, se a fé fosse do tamanho de um grão de mostarda, você teria poder para fazer isso. Significa que a nossa fé é muito pequena. A gente pensa que tem grande, a nossa participação na vida de Deus, a nossa pertença a Deus, pensamos que fazemos tudo, mas não é pequeno, ainda é pequeno. Por quê? Porque o ser humano ocupa todo o espaço e nós deveríamos deixar Deus ocupar o espaço. E a exemplo de São Paulo apóstolo, a gente poderia dizer: já não sou eu mais quem vivo, é Cristo que vive em mim. Ou seja, se nós não deixarmos essa presença de Cristo atuar na nossa vida, a nossa fé sempre vai ser pequena. Mas isso não é ruim. Tendo uma fé pequena, nós precisamos de reforço. Então, tendo a consciência de que a nossa fé é humilde, simples, pequena, nós vamos pedir que Deus aumente a nossa fé, como nós ouvimos aqui no texto os apóstolos dizerem ao Senhor: aumenta a nossa fé. Jesus não está reprovando o pedido deles, está dizendo: olha, vocês vão ter uma fé aumentada, porque se vocês tivessem a fé do tamanho de um grão de mostarda, vocês teriam muita força. Nós precisamos fortalecer a nossa fé. Como é que nós fortalecemos a nossa fé, a nossa esperança? Através da meditação da Palavra de Deus, da vida de oração, da participação nos sacramentos. Isso nos fortalece na fé.
e nos faz novos. Cada vez que a gente participa da Santa Missa, isso aqui é uma coisa importante a gente lembrar, que é uma medida. Eu devo sair da missa em que eu fui participar melhor, diferente do que quando eu entrei, do que quando comecei. Então, esta fé que é pequena e que nós necessitamos que ela seja aumentada, ela tem muita força, porque é o nosso sentimento humano diante de Deus. Deus fortalece a nossa fé, aumenta a nossa fé. E depois Jesus continua dando o exemplo do empregado e do patrão. Qual de vós, tendo um servo ocupado a lavrar ou a guardar o gado, lhe dirá quando chegar do campo: vem depressa para a mesa? O patrão não vai servir o empregado, é o contrário, é o empregado que serve o patrão. Esse exemplo é para a gente entender a relação. Veja bem, o que Jesus ensina nesse texto? Será que o Senhor vai agradecer ao servo porque ele fez o que havia sido mandado? Olha, se nós temos os mandamentos, temos as orientações para a vida do bem, para a produção do bem no mundo, na relação entre nós, nós vamos pedir agradecimento de alguém porque nós fazemos o certo? Se eu faço o certo, eu estou fazendo, como diz o texto, nada mais que a minha obrigação, nada mais do que aquilo que eu deveria fazer. E tem gente que acha que por fazer o bem merece recompensa. Esse é um jeito que a gente faz, quer dizer, o ser humano é assim um pouco. Quando uma criança faz uma coisa errada, os pais não podem reforçar essa coisa errada feita. Agora, quando a criança faz uma coisa boa, tem que reforçar. Tem que alimentar, para que ela aprenda a sempre fazer o bem. Agora, o erro está em fazer o bem e querer que o bem me dê uma recompensa. Aí não é bem esse caminho. O caminho da fé é uma fé gratuita, ampla, uma fé que atinge o coração das pessoas e não precisa de reconhecimento. Eu faço o que é certo porque é certo. Eu vivo da minha fé porque tenho fé. Não porque alguém está me dando uma recompensa, porque senão eu entro num negócio. Eu faço uma coisa e recebo como recompensa outra. Aqui, a fé que nós temos e a fé que nós devemos professar, ela é gratuita, grande. Ela aumenta no nosso coração a vontade de praticar aquilo que a fé propõe. Então, que esse trecho do Evangelho nos ajude a sermos cada vez mais fervorosos na prática da fé, a sermos mais devotos, devotados a viver segundo o que a fé nos inspira, para sermos verdadeiros discípulos de Cristo.